Muitas revelações continuam aparecendo no universo de One Piece, e o capítulo 1116 simplesmente apareceu para abalar o mundo inteiro, né, novamente. Então bora pro vídeo que eu vou explicar aí pra vocês hoje, beleza? Eu sou o Luiz Felipe, esse aqui é o canal MangaVerso. Eu vou pedir vocês já para se inscreverem no canal, deixarem seu like, mandarem para seus amigos e tocarem o sininho de Marineford, né? Para vocês sempre receberem todas as notificações aqui do canal, para ficar aumentando ainda mais o hype aqui para vocês e vocês ficarem sabendo tudo sobre One Piece, beleza? Bora pro vídeo então. O capítulo dessa vez, ele se iniciou no exato momento onde paramos o último. A surpresa do mundo em relação às informações que o Vegapunk tem são diversas e muito curiosas. Muitos deles se perguntam o porquê de uma guerra continuar ainda até os dias de hoje. Afinal de contas, ninguém daquela época deveria ainda estar vivo, né? Não faz nem sentido. O senso comum toma a cabeça de todos eles e com certeza suas dúvidas são as mais sinceras e honestas possíveis. Ao fundo, nós temos Imu olhando atentamente para um grande quadro na parede. Um quadro que possivelmente é da antiga Nefertari de Lili. Vendo a imagem de Imu olhando para o quadro, realmente a gente pode chegar à conclusão de que o rei do mundo era apaixonado pela antiga rainha de Alabasta. Eu fiquei pensando muito em relação a isso, mas a forma como ele olha, a forma dele guardar um quadro dela exposto ali naquela frente, né, é muito interessante, assim, se parar e pensar, realmente é possível que o Imu amasse ela como se fosse uma esposa, como se fosse a sua rainha, e possivelmente ela foi a primeira esposa de Marijoa, a primeira esposa da Terra Sagrada. E isso é impressionante de se pensar, porque realmente até o ponto atual a gente estaria pensando que o Imu odiava Lily apenas porque ela separou os poneglyphs, mas não é só por isso, talvez tenha uma traição ali por trás. Talvez chegue até um triângulo amoroso nessa história, né? Talvez ela se apaixonou por Joy Boy e acabou se interessando nisso e vendo que o plano do Imu estava errado. Então é muito interessante a gente ver essas nuances dessa história, né? Ver realmente que o Imu talvez não odiasse a Lily apenas pelo que ela fez, mas também por ser uma possível traição vindo dela, um possível amor que não foi correspondido, ou um possível amor que foi traído, né? Então isso é muito interessante de ver. E no terreno de Alabasta, a gente vê que todos os súditos estão se debulhando em lágrimas com a morte do Rei Cobra e também pelo sumiço da princesa Vivi. E Garan olha uma foto da princesa, não conseguindo conter sua tristeza pelo sumiço da figura que sempre esteve ao seu lado, que viu se desenvolver desde criança, se tornando uma grande mulher e não consegue parar de se preocupar com a segurança dela, como se fosse o amor de um pai por um filho, e essa cena é muito linda. O Vegapunk anuncia que ele tem algo que ele deseja confessar. O objetivo do cientista sempre foi criar uma fonte de energia que pudesse ser usado para todos, uma energia renovável, uma energia poderosa e que pudesse ser usado por todos e ajudar ainda mais no avanço da sociedade. Seus estudos e sua pesquisa o levaram à criação da Mother Flame, né? A Mother Flame, uma fonte de energia praticamente inesgotável, que poderia garantir muito desenvolvimento para o mundo, né? Garantir que o mundo fosse ainda mais longe do que ele vai atualmente. Mas para o azar de todos, um fragmento da chama foi roubado. Com isso nós somos cortados indo para o movimento dos marinheiros ao redor da ilha, tentando resgatar os agentes CP0 e os tremores que ecoam por toda Egghead se torna assunto do Edson e da Stussy. A Stussy, sentindo que esses serão seus últimos minutos ali, pergunta ao Edson se ela poderia soltar o Caco, porque ela não deseja que ele seja castigado pelo que está prestes a avançar sobre a Labo Phase. Edson pede desculpas para Stussy, né, nesse momento, dizendo que não queria ter envolvido ela nesse assunto todo e que ela está livre a partir daquele momento. Aparentemente eles não tinham pensado que a Stussy realmente poderia criar laços de amizade com a CP0, né? Inicialmente eles pensavam que talvez ela só ficaria ali com a gente infiltrado e não pensavam que ela poderia criar um laço de amizade entre eles ali, né? E ela não quer que o Caco morra. O Edson consegue entender muito bem, sabendo que ela não quer que o Caco morra porque ela criou um laço com ele e também porque não quer deixar que o Chapéu de Palha morra, mostrando um sentimento muito forte de bondade, né? Isso sendo uma prova de que ela é uma humana de verdade, uma humana que ela realmente é uma grande prova de humanidade.
O Vegapunk explica que 2 semanas após um fragmento da Mother Flame ser roubado, o reino de Lulusia foi completamente destruído. A surpresa e comoção de todos ao redor do mundo mostra muito bem o poder que o governo mundial tem sobre as informações que são disseminadas por aí. Nenhuma pessoa em todo o mundo sabia realmente da destruição do reino de Lulusia. O governo mundial controla muito bem a forma como as pessoas sabem das informações que chegam até eles, né? Para não terem o conhecimento verdadeiro do que acontece e se voltarem contra eles numa tentativa de talvez se vingar pelo que aconteceu e da destruição que eles causam, né? Uma temática muito atual no nosso mundo, se você pensar com essa toda disseminação de fake news que a gente tem pela internet, né? Realmente é um assunto muito atual a ser apresentado aqui. Eu achei bem interessante esse ponto, né? Realmente mostrando o quanto que o governo mundial manipula o mundo em tudo, em todas as nuances, em todos os sentidos. Em um pequeno quadro, nós temos um dos marinheiros perguntando se uma arma ancestral fez aquilo com o reino de Lulusia, reforçando ainda mais a teoria que a Mother Flame foi usada como um combustível para a arma ancestral Uranus. E no quadrinho de baixo nós temos finalmente a confirmação que sim, o Vegapunk sabe que a Mother Flame foi usada para recarregar a Uranus e que está na posse do governo mundial. A surpresa do mundo se torna ainda mais avassaladora e assustadora. A saber da morte do reino Lulusia com certeza não foi algo fácil para nenhum deles. E saber que o governo mundial tem uma arma de destruição em massa é ainda mais assustador. Em um dos quadros abaixo, nós também temos o Crocodile escutando atentamente as palavras do cientista e que tem um reforçamento recente de uma teoria, né? A teoria em questão que essa cena específica pode reforçar, né, é o fato que a Cross Guild soltaria o Doflamingo e faria ele se unir ao seu grupo, né? Pelo fator de que o demônio celestial é quem possui informações vindas diretamente de Marijoa. Crocodile pode muito bem pensar que Doflamingo ter essa conexão com o governo, ele saberia informações em relação às armas ancestrais que o comandante da Cross Guild tem interesse há muito tempo. Se a gente lembrar que em Alabasta ele estava interessado em descobrir onde estava a Pluton. O Vegapunk conta que o Joy Boy desejava que as armas fossem passadas para a próxima geração, o que o cientista não consegue compreender verdadeiramente. A destruição causada por ela não foi o suficiente, ela já não destruiu muito, precisava realmente de continuarem existindo depois de todo esse mal, depois de simplesmente afundar o mundo em 200 metros. Para os cientistas, essa informação e o próximo século perdido continua sendo um enigma, mas ele tem total certeza que tem pessoas que sabem dessas informações, que chegaram até o fim e que conhecem toda a história do passado. E eu sei que vocês já sabem quem ele está falando. No quartel-general da Marinha, nós vemos o Sakazuki simplesmente espumando de raiva como um cão raivoso, a fumaça emanando de seu corpo, querendo arrancar tudo que ele puder, tudo de informação que ele puder pegar do Vegapunk. O cientista conta que as pessoas a quem ele se refere são os antigos piratas do bando do Rei dos Piratas, o bando do Roger, tem a verdade do século perdido. Essa revelação é ainda mais impactante para todos. O mundo saber que a verdade da história está na mão dos piratas não seria algo perigoso? Não poderia levar tudo o que eles conhecem ao completo colapso? A York se impressiona e se assusta cada vez mais ao escutar tudo que o Stella fala. As palavras do Vegapunk simplesmente causam uma surpresa nela porque ela não sabia e não acreditava que ele soubesse que a Mother Flame havia sido roubada. Ela garantiu que ele não recebesse essa informação por suas mentes compartilhadas. A York finalmente chega à conclusão e contata o Saturn, contando que sabe o paradeiro do Dendemushi. O Dendemushi se encontra na Fabril Straton, sendo protegida pelo grande robô do século perdido, que recebe todos os ataques e avança sem se preocupar com os bombardeios em seu corpo. Mas, para finalizarmos esse capítulo, né, o Vegapunk se pergunta por que os piratas Roger não fizeram nada ao saberem da verdade. Por que decidiram guardar essa informação? Uma dúvida que o cientista nunca conseguiu realmente achar a resposta. Por que guardar a verdade do mundo? Por que deixar as pessoas sofrerem sabendo de tudo que estava acontecendo? Na página final, vamos até Sabaody, onde temos o Rayleigh caído em cima da mesa do bar da Shaki, com sua esposa colocando um homem para o lado de fora e comentando que não é comum o marido beber daquela forma, simplesmente ao ficar completamente atordoado e bêbado. O Rei das Trevas reclama e diz que os mais velhos não deveriam estragar a diversão dos mais novos, deve deixar que eles descubram a verdade da mesma forma que eles descobriram. Finalizando assim o capítulo. E tipo, cara, esse capítulo foi muito insano.
Ele teve muita pouca informação, né? Ele foi um capítulo curtinho, mas ele tem muita coisa interessante ali no meio, né? A revelação de que os Piratas Rogers somente sabem de tudo, né? Que o Vegapunk sabe disso, mas não entende por que eles nunca contaram a verdade para ele, nunca contaram a verdade pro mundo, mesmo sabendo de tudo que aconteceu. E realmente vem muito a dúvida, né? Por que isso pode ter acontecido, mas lembrem-se que o Roger falou que ele chegou muito cedo, então era necessário que coisas acontecessem, né? Possivelmente o renascimento da Princesa Sereia com a Poseidon, então tem muita coisa para acontecer, tipo assim, muito maneiro. Esse capítulo foi muito insano. Comentem para mim qual que foi a reação de vocês com cada um, se alguma das teorias que vocês estão criando, o que vocês acham que vai acontecer, que eu tô muito curioso para saber a opinião de vocês, beleza? Se inscreve no canal, deixa seu like, manda pros amigos poderem me ajudar, vai aparecer mais vídeos para vocês ficarem mais um pouquinho comigo. Até a próxima, tchau!